Boa tarde. IP, Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe vocês grandemente. Boa tarde. Ana Isabelle, do IP. Que o grande Oxalá proteja você e cuide de você. Gente, a Anne, mania que eu tenho de chamar de Anne. A Ana Isabelle entrou no meu privado e revelou o seu sonho. E eu me sinto muito honrada. Ela disse que o maior sonho dela é que eu gravasse um vídeo falando o nome dela. Porque ela é minha fã. Então, vamos a esse vídeo, pois eu perguntei a ela qual o assunto que ela gostaria que eu abordasse nesse vídeo. Prontamente ela respondeu qual o assunto. Um assunto delicado, complicado, coisa de gente grande, mas é uma criança que está preocupada com isso. É uma criança que está vivendo isso. Então vamos atendê-la, pois criança é prioridade no meu Face. No Face antigo eu tinha muitas crianças e vivia brigando com o pessoal pela falta de educação e respeito. Então agora a Ana Isabelle é a primeira criança desse Face novo. Então vamos acolher e respeitar. A Isabelle pediu intolerância religiosa, pois ela é da religião afro-brasileira. Ela é da Umbanda. Eu conheço alguma coisa. Porque eu tenho a humildade de dizer que ainda estou aprendendo. Ainda estou estudando. A intolerância religiosa não é coisa extremamente antiga. No princípio dos tempos, quando surgiu o Império Romano, havia profetas, pessoas do povo, humildes, simples, que falavam de um Deus invisível e que um dia viria o Salvador. É claro que isso mexeu com a nobreza da época e eles passaram a ser perseguidos. Centenas de anos se passaram. Os profetas foram aparecendo aos montes e falando sobre o Deus invisível, que era amor e bondade, e que dele viria o Salvador. Eles receberam o nome de cristãos, e cristão
É a pessoa que segue a lei de Deus, os 10 mandamentos. Foram perseguidos sempre. E não existia religiões. Apenas profecias. O que existia na época era o culto a deuses da época e alguns bem satânicos. Assim, ao passar de centenas de anos, Jesus chegou. E foi aquele auê. Cedo, Jesus começou a pregar. Era criança ainda, mas sabia tudo. E a religião católica continuava não existindo. Existia apenas os cristãos, perseguidos e acuados, presos e jogados à arena, para serem devorados com leões famintos. A tal arena, chamada na época de anfiteatro, era um dia de festa. Era um dia de muita alegria, de muita algazarra. A maior festa era ver os cristãos sendo devorados. Esse anfiteatro se chama Coliseu e existe até hoje em Roma. É uma arquitetura estrondosa para ter milhões de anos, né? Os cristãos, enquanto estavam na arena esperando para serem devorados, o que eles faziam? Se abraçavam, oravam, louvavam a Deus e nem viam a morte de tanta fé. O que é a fé? É acreditar, é confiar na bondade, na generosidade, na benevolência de Deus. Deus tem milhares de nomes. Deus na católica, na evangélica e em muitas outras. Alá, Jeová, e assim vai. Mas Deus é um só. Não importa o seu nome. Com o surgimento do catolicismo, nasceu também a intolerância religiosa. Outras religiões foram surgindo ao longo dos tempos. E não só religiões, credos, teorias religiosas como temos hoje, estilos de vida que não envolve religião, é apenas estilo de vida, como os vegetarianos, os naturalistas e assim por diante. Hoje temos milhares de religiões, crenças e até seitas, que a gente procura respeitar e ficar longe. O que é a intolerância religiosa? É rechaçar, ofender, gozar. E às vezes, como vem acontecendo, agressões. Destruição de um templo, de uma religião, destruição de uma igreja. Eu considero a intolerância religiosa um bullying,
E as duas coisas, a intolerância religiosa e o bullying, são dois crimes constantes em lei e puníveis. 2014 a 2017, a intolerância religiosa alcançou o auge. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Bahia chegaram ao topo da denúncia de intolerância, inclusive com vítimas fatais. Da onde vem isso? Da ignorância, da falta de informação e conhecimento, da inveja, da maldade. O que a intolerância pode causar numa criança? Atingir o seu lado psicológico, as suas emoções. A criança simplesmente se afasta de tudo, de todos, se isola, não quer conversa, não quer participar de nada, não se entrosa com os outros, muda o comportamento, fica triste, fica magoada. E por que acontece isso na escola? Que é o caso desse vídeo. Intolerância, ignorância, falta de vontade, falta de informação, falta de participação dos professores, que estão lá para ganhar, sentar na cadeira, ganhar o dinheiro do estado ou do município. Em lecionar, que é bom, nada. E quando um pai, uma mãe, chega a um professor e pergunta: professora, meu filho não tem nada escrito no caderno, já faz 2 meses de aula. Quem manda aqui sou eu. É a resposta que o pai e a mãe recebem. Quem manda na escola não é você, não. Você não passa de uma simples professorinha, um simples professorzinho, que não tem cultura o suficiente. Simplesmente pegou o canudo de licenciatura, passou no concurso e está sentado esperando o salário. E não está vendo o que está acontecendo. Ao invés de ficar sentado fazendo fofoca no WhatsApp, por que não faz uma aula livre? Cada aluno explica aos demais colegas como é sua religião. Os outros ouvem. O outro fala. Os outros ouvem. E no final todo mundo troca uma ideia. Isso é união. Isso é ser professor. Professor é ser amigo do aluno. É observar, é ver a conduta do aluno. E através da conduta, das atitudes, o professor bem instruído vai saber que alguma coisa não está legal. E deve acudir. Deve se aproximar e tentar descobrir o que está acontecendo. Enquanto os professores não participam da vida dos alunos, só do salário que recebem, os pais se arrebentam em casa, porque o seu filho não fala mais, não come direito, não quer conversa, quer isolamento e se nega a ir para a escola.
O Papa João Paulo II abriu as religiões. Todos são irmãos. Toda religião é boa, contanto que fale de Deus, disse João Paulo II. O que acontece na Bahia? Religiões afro-brasileira, candomblé, quimbanda e umbanda são matérias da escola, obrigatórias. Na Bahia tem criança de 2, 3 aninhos que dá aula de candomblé. Candomblé é dominante na Bahia. E é lindo de ver aquelas crianças dando aula. Pelo amor de Deus, gente, que vergonha que eu sinto. E eu ainda estou aprendendo. Ah, gente. As lavagens das escadarias já vêm sendo feitas por todas as religiões participando. Então, por que a intolerância? Por que magoar os religiosos daquela outra religião? Por que magoar criança? Não é por aí, gente. Vamos nos unir, participar da vida de cada religião. No meu Face, na minha vida aqui, eu tenho muitos amigos de todas as religiões. E não dou contra, muito pelo contrário, a gente aprende junto, trocando uma ideia, discutindo a religião. Sempre foi público e notório que eu sou católica. Só de nome, de batizado, de crisma, só isso, gente. Porque o catolicismo nunca me ensinou nada, a não ser aqueles 15, 20 minutos de sermão na missa. Só isso. O resto quem ensinou foi a minha mãe, os amigos de confiança dela. E quando eu cresci, eu fui estudar direito canônico no Vaticano. Quer lugar melhor para estudar? Não. Não tem. É a fonte. Mas eu tenho, com o nível cultural que eu tenho, sendo filha de quem eu sou, porque a minha mãe fez uma história e tanto, como pessoa, em Antônio Prado, na vida pessoal, na vida de Antônio Prado e no Poder Judiciário. Mas eu sou humilde e simples. Eu tenho humildade de dizer, daqui uns dias eu completo 64 anos com a graça de Deus, com as bênçãos dos orixás, com as bênçãos dos meus mentores espirituais. E porque eu mereci. Eu fiz por merecer. E aquele lá disse que eu mereço. Porque eu já nasci sendo do bem, fazendo o bem, sem saber o que era. E é assim que deve ser. Então, gente, intolerância religiosa com uma criança não pega. Não faz bem. Vamos parar com isso. Vamos nos aceitar, porque na Bíblia, em qualquer religião, inclusive na Umbanda, o que predomina é o amor ao próximo. E a Umbanda não é coisa do diabo, não. A Umbanda tem seus santos, mas são chamados de orixá. Deus se chama Oxalá,
Xangô é São Pedro. Iansã é Santa Catarina. Oxum, Nossa Senhora Aparecida. E assim por diante. Ogum é São Jorge. E eu morro de amores por ele. Então não tem nada de diabo. Todo mundo morre de medo de Exu. Gente, pelo amor de Deus, tá certo. Os Exus são feinhos, coitadinhos. Mas os Exus, quando viviam na África, pois a Umbanda, Quimbanda e Candomblé vieram da África para o Brasil e o mundo com a escravidão. Não esqueçam disso, tá? Os Exus são guardiões, mas eu os chamo de soldados. Eles são feinhos, por quê? Porque quando viviam na África, feito nós, carne e osso, eles eram reis, príncipes, ou pessoal do povo. E foram acusados de algum crime, inclusive reis e príncipes. E dependendo do crime, eram queimados em fogueiras vivos. Por isso, os Exus são todos retorcidos. Eles não mostram as mãos e o rosto, porque é feio. Eles estão feridos. Eles estão queimados. Mas eles não são do mal, eles vão à frente de todo mundo. Eles, na escala hierárquica, eles estão lá embaixo. Eles são a base. Eles vão à frente, abrindo os caminhos, que são 7 caminhos. Limpando os caminhos para o rei que vem atrás guerrear. Por exemplo, Ogum, São Jorge. Esse é danado. Enquanto não tem uma guerra, ele não é feliz. Ele adora guerrear. E São Jorge, Ogum. Ogunhé nunca me faltou. Quando eu estou em perigo, meu pai, meu rei, preciso de ti. Ele vem cavalgando. Então vamos ter calma e paciência e não praticar intolerância religiosa com crianças. Vamos nos unir em torno de orações. Ana Isabelle, aqui está o seu vídeo, o seu pedido, seu sonho concretizado. Se eu não atendi às suas expectativas, me perdoe, meu anjo, porque eu com quase 64 anos ainda estou aprendendo. E no dia do meu aniversário, não esqueça de fazer uma oração para mim. Peça ao Oxalá, peça ao Ogum, a Iansã, que me cubra de bênçãos. Está autorizada a colocar uma florzinha no Congal, que é o altar dos orixás, onde a gente bate 3 vezes a cabeça em sinal de humildade. E acender uma vela para eles em meu nome. Está autorizada. Será recebida suas orações com o maior carinho. Por quê? Porque oração de criança, Papai do Céu, o grande Oxalá, acolhe sorrindo. E tem um poder gigantesco. Sabia disso, Isabelle?
Isabelle, você sabe por que a gente entra na terreira descalço? Em sinal de humildade, de respeito. Porque nós, perante os orixás, perante Deus, perante os grandes espíritos de luz, nós não passamos de um grão de areia do deserto do Atacama, de tão minúsculos, de tão insignificantes. Nós estamos aqui na Terra para crescermos, evoluirmos, amadurecermos, aprender a perdoar, amar o próximo. Um grande beijo a todos vocês do IP. Um grande beijo, Ana Isabelle.